Olá, olá, elevados! Tudo bem com vocês? Ederson aqui hoje, diretamente da Expo Elevador, junto com o Carlos Eduardo, para a gente falar um pouquinho sobre um tema tão relevante dentro do segmento, que é, né, os equipamentos aí, a segurança e tudo que está por trás. Né, Carlos? Se apresentar aí para o pessoal. Exatamente. Fala galera, meu nome é Carlos Eduardo, sou engenheiro mecânico, parceiro aqui do nosso amigo Ederson aqui. Somos engenheiros independentes na área aí de elevadores e hoje estamos com um convidado aqui mais que especial, né? De peso, literalmente. De peso. A gente ir diretamente ao ponto aonde é que está a responsabilidade. Então, já no make-off aqui já saiu um monte de assunto legal, né? Então, vamos ver o que que a gente vai trazer de fato aqui para o canal para conversar um pouquinho mais, né, Guto? Primeiramente, prazer, muito obrigado aí. Ah, sempre inicio aqui com o pessoal, e aí tu pode se apresentar e trazer o pessoal. Quem é o Guto? Quem é o Guto por trás? Quem é o Guto na fila do pão? Quem é o Guto na fila do elevador, né? Então, vou apertando o botão lá, né, para fazer a pré-triagem. Ederson, em casa, primeiro, obrigado pelo espaço. Agradecer ao Daniel também e toda a organização da Expo Elevador por estar propiciando esse tipo de espaço. Né? Quem é o Guto? O Guto é um engenheiro mecânico também de formação, mas eu gosto de me auto-intitular engenheiro curioso. Antes de mais nada, né, o que nos motivou a ser engenheiros foi essa curiosidade de desmontar as coisas, depois montar, às vezes sobrava muita peça, né? Era aquele processo de otimização, né? Ih, sobrou, vamos voltar de novo. Não precisava mesmo? Não precisava, tava. E costumo fazer esse tipo de brincadeira. Hoje eu atuo como conselheiro federal no CONFEA, que é o Conselho de Engenharia, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Ele atua aí no legislativo da nossa profissão, tá? Os CREA aí, fazendo só uma adenda aí, sistema já, né? O CONFEA, ele está para o legislativo, né? Exemplo do que é o Senado para a gente, na política comum, e os CREAs estão para o executivo, é como se fosse o governo de estado, tá? São os executivos ali, não só leis, mas resoluções normativas que são estabelecidos dentro do CONFEA ali, no âmbito de plenário e das comissões. Então, atuo lá como conselheiro federal, comecei agora esse ano, fui eleito ano passado. Parabéns. Obrigado, cara. Atuo no sistema já tem algum tempo, já tive alguns mandatos aí como conselheiro regional, já fui presidente de colégio de entidades, então dá pra gente brincar aqui, surfar um pouquinho, tentar, lógico que esclarecer um pouco, né? Mas lembrando que aqui não é um assunto finalístico, né? A gente não pretende esgotar o assunto aqui, até porque a nossa legislação ela é vasta, ela é extensa e ela é densa. Então, se a gente conseguir dar os insights para que a galera. Pessoal, pô, peguei o bizu. Na minha época de colégio era bizu, né? Não, peguei o bizu aqui, eu vou desemaranhar esse fio aqui. Então, acho que pronto. Então, acho que se a gente conseguir ter alguns insights interessantes aqui, é de suma importância. Então, cara, mais uma vez, obrigado pelo espaço. E obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando aí, ou online, ou agora, no momento que vocês puderam assistir, né? Pô, show de bola, Guto. Acho que é de suma importância, né, a gente trazer o evento em si, mas a gente vai deixar, né, para quem está assistindo, acompanhe e já fica um ponto, né, de insight aqui. Se a galera que está assistindo, é sinal que saiu conteúdo bom aqui e por isso que ficou gravado. Então, por isso está disponível. Já confere aí, então fica com nós a partir desse momento. O cenário, né, voltado para elevadores, Guto, e o Confé em si, que é um dos pontos que a gente estava conversando aqui antes. O que o Confea vem fazendo hoje para o segmento em si, de engenharia? O que poderia trazer, assim, que falou agora sobre o suporte, mas a aplicabilidade para o leigo que está vendo lá, para os síndicos, para os supervisores, para os próprios técnicos que nos acompanham no canal aqui, o que o Confea tem como base, né? Não sei se tu consegue trazer um pouco desse cenário para nós, o que tem de aplicabilidade lá no fio, na última linha, aonde é que chega isso, para a gente entender? Isso chega na ponta do CREA, né? Quem executa é o CREA. Tá? Então, os CREAs estão ali. A gente tem um pool de normativos que estão balizando, desde a obrigatoriedade de se ter registro das empresas que fazem instalação, manutenção e até fabricação de elevadores, desde a obrigatoriedade do registro da RT, seja o uso da RT múltipla, múltipla mensal, que chama, né, para os trabalhos contínuos. Você tem esse arcabouço aí de resoluções e decisões normativas, eventualmente, que estão trabalhando dentro do CONFEA, que o CREA pode executar. O CREA ele fiscaliza o exercício da profissão. Né? Onde tem engenharia, agronomia e geociências, tem que ter CONFEA, tem que ter CREA. Então, o exercício legal da profissão, ele passa por isso. Todos nós aqui, enquanto engenheiros,
só somos engenheiros de fato, né, aptos a exercer a nossa profissão a partir do momento que a gente está legalmente habilitado. O que é o legalmente habilitado? É estar registrado no seu CREA. Então, esse é um ponto sine qua non. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa usar a obrigatoriedade legal para que a gente tenha benefício estratégico da coisa. Estou registrando minha RT, qual é o benefício estratégico? Depois a gente tirar nossas CATs, né? São as certidões de acervo técnico, que é o que dá ali a homologação do teu acervo técnico. Então isso daí, para quem está querendo pegar, se aprofunda. Tipo, a RT, apesar de uma obrigação, ela pode ser extremamente satisfatória na tua profissão ou na tua carreira enquanto engenheiro, enquanto profissional. Então se liga nesse... Esse é um bizu legal, cara. Registra a RT, depois corram atrás das CATs aí. Guto, uma pergunta voltada aí a essas decisões regulamentadoras aí do Confea. Tem muita gente que tem dúvida ainda. Por exemplo, na área de elevadores nós temos aí a decisão do Confea número 36, lá de 1991. É resolução, né? Isso, a resolução do Confea, tá. Mas temos também as decisões normativas ali. Nessa situação, tem muita gente que tem dúvida. Se é uma decisão normativa, se é uma resolução, ela não tem aplicabilidade de lei. Será que essa afirmação é verdade ou não? Não, cara, olha só, toda lei, ela diz o que precisa. Depois você tem uma parte de quê? De regulamentação dessa lei. Então você parte normalmente, e aí eu tô falando assim, normalmente, porque Brasil é Brasil, né? Às vezes é um manicômio as coisas, mas você tem a instituição da lei, depois você tem um decreto, a lei fala assim, tem que ter isso daqui. Depois você parte para um decreto, iniciando a regulamentação, dizendo, tem que ter aquilo ali, mas a agência reguladora, ou quem é o responsável, é essa galera aqui. Uma Anvisa da vida, no caso de ar-condicionado, por exemplo. No caso do nosso sistema, a gente já tem uma lei que fala, não, é com Confea. Então, o Confea, como que ele se pronuncia? Ele se pronuncia através de resoluções, tá? São infralegais, mas eles trazem a regulamentação da legislação. Porque na resolução vai ter o como. Entendeu? É um detalhamento. Então, você parte de um texto mais amplo para um texto mais restritivo e específico. Aí você vai ter isso por uma série de outras ações. Engenharia e agronomia, o último censo que fizeram tem mais de 300 títulos, gente. Ele vem ali, no caso, ele vem com o número da lei ali, que está baseada ali na decisão. Sim, toda a resolução, ela tem considerando que é a parte de qualificação, e aí tem lá embasado em qual dispositivo legal que tem. E a 5.194 estabelece que o Confea pode estabelecer as resoluções para o exercício legal da profissão, que é a atividade fim dele. Então os CREAs vão executar ali as atividades deles baseado nas leis, no decreto, eventualmente lei municipal, lei estadual e nas resoluções, que tem um caráter federativo, né? A resolução do Confea, ela vale para o Brasil inteiro. Tá vendo aí? Sim, é um detalhamento, não? Você sabe um texto amplo com um texto. Então, ambos são necessários e ambos são obrigatórios. Você não foge disso. É o que vai e complementa o outro. Exatamente. O fiscal do CREA que vai te fiscalizar, ele vai se embasar. Artigo tal da lei, a resolução tal, você tá indo contra. E aí a gente entra, né? Quantos engenheiros que vão estar assistindo nós, que não conhecem aí várias regulamentações que existem aí no Confea, várias decisões. Talvez quem está assistindo a gente, talvez não sabe nem que existe, né? Um de elevador específico para elevador. Para elevador, para bizu, né? Mensal, que às vezes o pessoal também tem dificuldade. Mas é interessante, o site do Confea, ele tem lá uma área toda dedicada à legislação profissional. Você pode pesquisar e aí você tem os artefatos, né, que comunicam, resolução, decisão normativa, que explica ou tira a dúvida de alguma coisa, eventualmente uma decisão plenária numa matéria mais específica, porque aí você vai fechando do mais restritivo, né, com mais amplo, né? Quando você sobe mais próximo da lei, você está mais amplo no texto. Quando está mais restritivo, você está mais próximo ali da decisão normativa, da resolução e do detalhamento. Então o ideal de toda atividade que o engenheiro for fazer é verificar também, né? Se existe ali, vai lá no site do Confea e entra, vamos fazer uma pesquisa aqui para ver se esse assunto aqui, essa área específica, o que tem. Talvez vai estar na frente de muitos engenheiros aí que não tem esse tipo de conhecimento, né? E aí até deixar um parênteses aqui, que não só os normativos internos, né? A BNT. Cara, e aí eu quero deixar um abraço aqui pro Vinícius Marques, nosso presidente. Teve um ato fantástico, cara. Liberou todas as normas da BNT com consulta gratuita para todos os profissionais. E hoje é os né? Ele já está usufruindo. É gratuito. Somos os primeiros. Então, cara, da mesma forma que você... vou produzir um laudo. Deixa eu ver aqui as normas da BNT que tem. Cara, corre lá no site do Confea, dá uma olhada.
se tem uma resolução específica, algum ato que balize aqui, exatamente. Hein, Guto? E até é importante esse adendo que você falou aí, relacionado que o Vinícius trouxe aí para a categoria, é que muita gente que não conhece, por exemplo, a área de elevador. Nós temos umas normas que nós estamos querendo ela há tempos, que é mais de R$ 2.000. Uma norma, R$ 2.000. Aí você imagina. Dá 4 anos quase, Aí, né? 3 anos e pouco aí de anuidade. Exatamente. Então tem muita gente que não vê isso, né? Não vê, olha a importância que tem na normativa. Quem utiliza mesmo a BNT sabe dessa importância, como foi importante para a engenharia. E fica aqui também o meu muito obrigado, Vinícius, aí, ó. Eu tô aproveitando. Meu Éder aqui, que tem sempre Direto, a gente troca a figurinha direto. Pô, tu viu isso? Viu que saiu uma atualização? Viu que tá lá? E aí um dos pontos legais, Gu, que eu acho que é importante trazer também, porque, beleza, temos engenheiros que estão analisando, temos empresas que estão por trás, isso é um ponto até da mentoria elevada lá que a gente tem voltado para as empresas, que a gente falou e as primeiras turmas o pessoal não sabia da consulta, porque a gente também teve uma ação inicial, né? Santa Catarina, se eu não me engano, foi uma das primeiras que liberou o CREA Santa Catarina, aí depois teve outra, e depois com a questão do Vinícius aí que acabou liberando de fato a consulta para as normas técnicas específicas. E aí é um ponto que aí para o cenário pessoal mais leigo, para o pessoal que contrata o serviço na ponta, que são os síndicos, os gestores lá na ponta. Falou sobre as decisões do CONFEA. Isso é uma consulta que não é restritiva aos engenheiros. Não, Né? O síndico pode chegar lá no site e consultar, né? Então, domínio público. já fica aqui o recado. Pô, vou não saber se tem alguma coisa. Ó, você que é síndico, gestor de instalação, até gestor público, o bizu fantástico é o seguinte: contrate um profissional legalmente habilitado. Ponto, cara. Esse é o melhor bizu. Porque o cara se dedicou, ele estudou para aquilo ali. Então, e a gente acredita assim, todo o sistema ele foi construído para a segurança da sociedade. Então, assim, tudo é voltado para a gente garantir o usufruto, né? E o direito de ir e vir, no caso dos elevadores, né? Ou de subir e descer. Então, com segurança, cara. Tanto para criar a parte de inclusão social, que você tem algumas pessoas com habilidades motoras reduzidas, né? Que precisam resolver ali seus trajetos, mas você tem também o dia a dia que você precisa. Eventualmente você está subindo verticalmente aí. Tô num hotel aqui que tem 22 andares. Falei aí. Você não vai fazer tudo isso de escada o tempo todo, né? Então. Não, e quer ver uma coisa? O pessoal não percebe, né? Ontem estava aqui com o Fábio também, um abraço pro Fábio lá da Infolab. Ontem também, a gente estava falando exatamente sobre esse ponto de acessibilidade. O pessoal não percebe muitas vezes que é muito simples, né? Para nós que estamos na área, a gente sabe que não é toda essa simplicidade toda, e o tamanho da feira aqui mostra justamente isso. Não é simplesmente chegar lá, apertar o botão, subir e descer no seu andar. A gente sabe que tem uma engenharia fantástica por trás, tem uma resolução, tem 500 mil normas para serem seguidas, regulamentações, tem a questão do profissional, mas sobretudo são pessoas ali, né, sendo transportadas, são vidas sendo transportadas ali dentro, né? E a importância disso para o segmento da feira em si, né, Guto? O que o CONFEA enxerga, a gente estava falando aqui também antes, relacionado a eventos e o evento em si aqui, né? Qual é a importância disso? Como que vocês enxergam isso para o setor, não só o setor de engenharia, porque a gente está falando de várias engenharias aqui envolvidas, né? Não é uma específica, mas como que o CONFEA em si enxerga esse tipo de ação, esse tipo de feira para o segmento? É importante? Tem alguns pontos? Tem algo que te chamou mais a atenção, assim, que poderia indicar também para o pessoal para entender e convidar também para as próximas estarem aqui presentes também, né? E lembrando, né, que a Expo Elevador é o maior evento da América Latina. Ela acontece a cada 2 anos. É bom e importante saber disso também. É simplesmente só uma feira de... Não é uma feira, cara, de semana. Ela é uma feira desde que nós temos aí diversos expositores de diversos países. Temos gente aqui até do... Alemanha, China, Turquia. Tem bastante gente. Temos gente aí da Argentina, Alemanha. Temos gente da Argentina que tá aí. Ontem tava numa palestra, tem gente até da Bolívia tá aí presente. Exato. Pô, que maravilha. Cara, assim, o importante é primeiro frisar, cara, que aqui eu tô passando a minha impressão, eu atuo como conselheiro federal, eu não posso falar pelo CONFEA. Claro. O CONFEA, ele se manifesta ou pelo plenário ou pelo presidente, né? Então, assim, eu não estou em nenhuma das condições. O plenário tem mais 17 para votar. Então, mas dentro do que a gente está conversando, é o mais próximo. Mas é importante frisar que é uma impressão minha e não é uma fala institucional do CONFEA. Claro. Porque também todo ser humano é passivo de erro, né? Claro. Mas, cara,
Olha só, o Vinícius, e aí ele trouxe um dinamismo há muito tempo ansiado, tanto pelo profissional como pelo próprio sistema, tá? O sistema ele está se abrindo. Cara, tem um esforço enorme de comunicação do sistema para mostrar a engenharia. Se vocês forem no stand que o Confea montou aqui, a gente, que eu digo, o pessoal de comunicação, e aí, Marina, se você estiver nos assistindo, parabéns mais uma vez por toda a ideação e essa campanha maravilhosa que eles fizeram, que eles recontaram as histórias infantis como se fosse... E se tivesse um profissional da engenharia ali? E aí a história do elevador tá com a Rapunzel. É isso. Cara, criança, tu vai no colégio, criança, tu vai lá no nosso stand, tá tematizado com Rapunzel. Foi uma campanha do ano passado. Ela tá um pouco... Mas, cara, eu acho ela linda. Mas aquele vídeo que a gente viu. É o vídeo da Rapunzel, exatamente. Aí, pô, Rapunzel, como é que vai salvar? Não, peraí. Bota o engenheiro lá, ele bota o elevador, sobe e resgata a princesa. Aí tem João e Pé de Feijão, tem uma série de outros contos infantis contados com a ótica de um personagem da engenharia, agronomia e geociências resolvendo um problema de uma determinada situação. Então o intuito, primeiro, é abrir essa comunicação e a gente de fato comunicar com quem está na ponta, com os profissionais. Então, assim, aí o presidente Vinícius e o plenário também do Confea tem tido um esforço muito grande nisso. A gente deve soltar daqui a pouco uma pesquisa da Quest para soltar o perfil do profissional do Brasil. Pesquisa Quest, e aí, independente de política, tá, gente? Mas São Paulo e a geral do Brasil, eles conseguiram fazer com muita acurácia aí os resultados, né? Então, eles estiveram muito próximos, tá? Do resultado final das eleições. E aí a gente fez, cara, foi uma amostragem de mais de 40 mil entrevistas. São Paulo, acho que eles fecharam com 2 mil, 3 mil. Número assim, menor. Então, mais de 40 mil profissionais foram ouvidos. E vai sair uma pesquisa do perfil do profissional da engenharia. Deve sair no final desse mês, acho que no mês que vem. Aí eu convido a todos também que estiverem aqui a procurar no site do Confea. Então, logo isso daí tem, para que a gente entenda. Porque o que a gente quer? A gente quer conversar com quem está na ponta. Quer conversar qual é a tua demanda, qual é a tua demanda, qual é a demanda de fulano. E se a gente sistematizar isso, como que a gente responde da melhor maneira? E, cara, isso é um trabalho fantástico, de uma visão linda e belíssima do Vinícius. E aí, respondendo diretamente a pergunta, e impressão, mais uma vez, cara, é uma visão humilde daquele lord inglês, né? Tudo que tem no mundo ou foi Deus ou passou pela mão da engenharia. Então, assim, onde tem engenharia, agronomia e geociências, o Confea tem que estar junto, a gente tem que estar próximo da ponta, a gente tem que saber como que os nossos profissionais estão atuando, quais são as demandas de mercado, o que está sendo demandado deles de mercado, que se envolve todo um ecossistema de engenharia, agronomia e geociências que a gente precisa atender em prol da segurança. Cara, a gente quer que a sociedade esteja segura. A gente quer que desde o cara que contrata um carro modificado, que esse carro não apresente falhas, desde o cara que vai fazer um retrofit no elevador, que aquele retrofit de fato seja seguro, né? Ou uma nova instalação, ou enfim. E dentro das diversas áreas, avião, enfim, não tiver engenharia. Então, respondendo diretamente aí, mais uma vez, minha impressão, tá, gente? Não dá, não. Eu tô rindo aqui porque essa pesquisa aí, eu fui um dos sorteados. Preenchi a pesquisa. Preencheu? Então olha só, coisa boa, então. Que maravilha. Então pronto, depois acompanha porque vai sair, cara, vai ser uma coisa muito parruda estatisticamente. Que a gente, né, eu me entrego, faço parte no fim da equipe, mas estou participando do processo. Mas a preocupação foi a gente ter esse perfil profissional, não só do Brasil, do modo geral, mas em cada estado, para orientar, inclusive, ações de CREA. Cara, vai ser um trabalho primoroso, cara. E aí, mais uma vez, tirar o chapéu pro presidente Vinícius, cara, tá voando e sou fã dela, né? Não posso falar isso não, mas... Trazendo inovação, né? Que é algo que tanto a gente ansiava aí, né? Tantos engenheiros, eu acho que esse papel de instruir lá desde as crianças certamente vai trazer um apreço de novo, né? Pro cenário de engenharia. Né? A gente sabe, temos vários colegas, eu tenho vários colegas que formaram comigo e a gente sabe onde é que estão, né? Muitos deles estão no Uber, saíram da profissão, não porque não valoriza, não porque isso, não porque aquilo. E aí até fazendo um gancho sobre valorização, sobre o que acontece, sobre o que não acontece no segmento, o que poderia deixar de dica, assim, porque puxando daí para o nosso lado aqui, né? A gente que atua com uma empresa responsável, né? Eu com a minha, o Carlos lá com a dele, na parte de consultoria, na parte de assessoramento, na parte de vistorias e laudos nessa área de elevadores, o que de bizu, vou usar aí que tu trouxe, o que de bizu tu pode deixar para o pessoal
da importância, né? Tu falou sobre a regulamentação, tu falou sobre a questão normativa, mas assim, na prática lá na ponta, o que que o pessoal precisa cuidar? Porque é um dos pontos que a gente mais bate, né, dentro quando vai apresentar uma proposta, quando vai apresentar uma solução lá para o condomínio, ó, a gente tem a estrutura da empresa é essa, a gente trabalha dessa forma, dessa... Ah, não, mas eu achei o fulano da esquina mais barato. Tá, mas por que que é mais barato? Né? Por que que é mais barato? E a gente sabe que tem coisas erradas por trás. Então, que pontos o gestor, o síndico e as próprias empresas, né? A gente vem comentando hoje e aparece volta e meia contra-laudo. Pra gente fazer, as empresas nos procuram. Pô, Ederson, ô Carlos, eu recebi esse laudo aqui, é condizente? E aí a gente vai ver lá as entrelinhas, acaba tendo um profissional que não é profissional da área. Além de ter isso, a gente pergunta ainda, né? Será que realmente as empresas que fazem vistoria em elevador, será que realmente elas precisam ser registradas no CREA? Precisa ter um engenheiro responsável? Ou como vem ocorrendo muito aí, empresas que não tem nem QNAI de engenharia, né? Aí tem mais, aí a gente vai entrar... um tema muito polêmico. É polêmico, mas eu acho que é importante. Hoje a gente deixar esse ponto assim, óbvio que nem a gente iniciou. É um assunto que a gente não vai esgotar aqui, né? Vai ficar assunto pendente para a gente conversar numa próxima, mas eu acho que o principal ponto é esse, trazer de importância para o segmento dicas principais que nós mesmos já falamos, já relatamos, mas é importante, como tu disse, e reforço eu aqui também de novo, não é pelo Confea, né, mas é a pessoa, o Guto, e da nossa parte é o mais próximo, que está dentro do Confea, que conhece bem da estrutura, e pode trazer essa visão para o segmento em si. Seja o técnico, seja a empresa, seja o síndico, seja o gestor lá na ponta. O que precisa ter? Né, esse ponto, que é uma atividade, a gente entende, é uma atividade regulamentada. Precisa ser engenheiro, de fato? Precisa ter registro? O que precisa ter, Guto? Pode trazer isso aí para nós também? Cara, eu acho que um pouquinho. É interessante que, assim, caro é o que não vale a pena, né, cara? Porque se vale a pena não é caro, é o preço justo, né? É interessante, cara, a gente... E aí, cara, para quem é síndico e gestor, mas eu vou reiterar o bizu. Cara, contrata um profissional legalmente habilitado. Você quer saber se aquela empresa tá registrada no CREA? Acessa o site do CREA, do teu estado. As empresas que têm registro lá, você pode consultar se ela está com registro ativo. Aí você vai ter mais esse item de segurança, assim como você pode consultar o profissional que tem um registro lá ativo. Isso lhe traz segurança. Você está lidando com uma empresa que segue um padrão e um rigor de ética do sistema Confea-CREA, ela está registrada lá, e ela tem um profissional legalmente habilitado que está ali amparado e respondendo, né, pelos quesitos técnicos daquela empresa. Aí tem alguns pontos no teu comentário que é interessante. Primeiro, quando você contrata um profissional legalmente habilitado, e aí você vai para uma concorrência para contratar uma modernização, ou até mesmo um RIA ou qualquer outro escopo, o que esse profissional normalmente faz? Determina o escopo do que vai ser contratado. Aí quando você vai para o mercado para fazer cotação, você cota o mesmo escopo. Então o que acontece, a gente acompanha de gestor, muitas vezes o gestor ele está comparando dois escopos diferentes. Ele acha que é a mesma coisa, porque é leigo, e aí o leigo, no assunto, no quesito técnico, tá, gente? Então, assim, o cara não consegue entender o que ele precisa. Ele não contratou uma assessoria para aquilo ali. E aí o cara está comparando banana com abacate. Aí os preços vão ser díspares. Eu nem vou dizer se é mais barato ou mais caro. Na verdade, você está comparando dois produtos com preços distintos. Se você tiver o mesmo produto com preços diferentes, aí você pode dizer, ó, esse aqui está mais barato, esse aqui está mais caro, isso aqui tem uma garantia maior, menor. Mas quando você está comparando dois escopos, é complicado. E isso acontece direto. É a entrelinha que eu acho que você comentou, né? Aí o cara bota lá assim, ó, faço a vistoria, aí exceto de elevador, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Aí o cara só olha uma questão documental. Um outro ponto que a gente precisa ter muito ciência é, se a atividade é de engenharia, então inclusa o KNAI é atividade padronizada, né? Então, se o KNAI é de engenharia, é obrigatório, tá na lei, texto da lei 5.194, tem que ter registro no CREA, essa empresa. Se o KNAI tá distinto, e aí você tem que ver, o objeto social daquela empresa é um serviço de engenharia, porque se for serviço de engenharia, tem que ter registro no CREA, que está no objeto. Então, e aí outro bizu, profissional legalmente habilitado, ele atua com anotação de responsabilidade técnica. Primeira coisa que você vai fazer é pedir lá, bicho, vai me dar teu laudo? Me dá tua RT. Eu quero. Na RT, se a empresa tiver
registrada, já vai sair o nome da empresa lá que ele está atuando. Então já traz uma segurança. Se a empresa falar, peraí, vamos ver, se entrega com uma semana, deixa eu dar uma olhada, já é que já ficamos com o pé atrás. E aí tem Não traz você. depois da auditoria. Não, a RT ela é devida antes do início das atividades. Essa é uma pergunta muito boa e pertinente. Se você pegar o texto da lei que institui a RT, antes de iniciar as atividades, você tem que ter anotado a RT já. Então, não só no final, né? Mas antes. Assinou o contrato, faz a RT. Lá pode ter um caso, ter um problema no sistema, coisa e tal, mas corrigiu. Às vezes quem trabalha para órgão público também, você tem uma questão de assinar o contrato, ele demora para soltar o empenho, demora para soltar a ordem de serviço. Aí o pessoal, na hora que solta a ordem de serviço, registra a RT. Mas o interessante é ter a RT antes do início da atividade em si. Que a ordem de serviço, ó, você está autorizado a fazer. Aí você falou, opa, peraí, registro minha RT, agora eu estou autorizado e estou com a minha anotação em dia. Vai lá e Fez o faz. contrato, então, a RT. Fez o contrato. Se o objeto do contrato é de engenharia, só que a empresa tem um KNAI distinto, aí cadê a denúncia? Tanto ao próprio CREA, né? Pode ser denunciado e aí para o gestor pode E essa encaminhar. denúncia pode, inclusive, ser feita de forma autônoma. Anônima, sim, os CREAs admitem isso pela ouvidoria. Ou até, eventualmente, se o cara tá. Se ele tem uma atividade de KNAI que não está condizente com a atividade que ele está exercendo em campo, você pode ir na Secretaria de Fazenda, eu imagino. Deve ter algum nível de auditoria, algum nível. Auditoria não, ouvidoria, né? Você possa denunciar também. Esse objeto, isso é um objeto social, também não tiver itens ali da área de engenharia e tiver fazendo ainda serviço de engenharia. Traz Não, mas para o cara tá. trazendo para a área Hoje ele é prático. Um exemplo prático. Uma empresa de vistoria já tem um KNAI que não é de engenharia e ainda coloca no objeto do contrato serviço administrativo. E Gestão. Acontece às vezes gestão, análise de documentações. Só que são documentações de engenharia. aí tá, então tá pior duas vezes. Ou não? Mas aí ele tá fazendo gestão do documento, ele não tá fazendo serviço de engenharia, né? E se fizer nesse caso? Se fizer, como Rapaz, aí tá, eu não sei o que fazer, velho. ela tá completamente denúncia, chama a polícia, tira o porrada bom. Eu contratei aqui, ó. Vou contratar um cirurgião para fazer a minha operação. Eu vou ali na, sei lá, na copiadora, na fotocópia. O cara falou, não, deixa que eu faço. É o que vocês estão me falando. Eu tô te perguntando isso, por exemplo. Vai o condomínio, faz a denúncia. Ou faz alguma empresa, pega e faz a denúncia ali. Aí o CREA vai atuar. Vai atuar assim. Se for serviço privativo de engenharia, sim, aí é exercício legal da profissão. Isso. Ou exercício sem ART também, tem muito. E se na hora da investigação a empresa agir de má fé, não, isso aí, essa denúncia é falsa, porque meu objeto do contrato aqui, ó, eu nunca fiz serviço aí. Como fazer para provar isso? Teria que Aí é pericial, né? Aí você já tá no âmbito jurídico da coisa, tá lá ou no processo criminal ou em algum outro âmbito. O TRE não consegue entrar, esse é o ponto. Não consegue. Porque não consegue, eu digo assim, no sentido de tem o contrato, tem a empresa e quem denuncia, porque o contratante, por vezes, não vai denunciar. O síndico. O síndico contratou, o comercial é muito bom, né? Vamos dar exemplos práticos. O comercial é bom, falou que resolve o problema do condomínio. O condomínio contratou, fez o serviço, iniciou-se o trabalho e depois o contratante ou trocou de síndico. O síndico trocou e entrou e identificou que aquele contrato é um contrato que remete à área de engenharia, mas o KNAI da empresa não existe RT e não existe atividade. Mas aí É denúncia, mas não faz sentido. Agora pensa você enquanto gestão, enquanto síndico. Não faz sentido nenhum você contratar o cara da fotocópia para fazer a manutenção da tua fachada. É um trabalho de educação, né? A gente diz. Não, né? Não, tem que ser comunicar, acho que tem que ter. O que muito a gente vê acontecendo é que o síndico, o gestor, não sabe disso. E aí é um erro que a gente Tá um escopo. compete a atividade do síndico pela contratação e preservação das áreas. Então ele deveria saber, começa por esse ponto. Agora, mas sabemos que na prática isso não vem acontecendo em algumas situações. É o bizu que o Duque deu antes aqui. Para isso, ele fazer aquela consulta. Faz a consulta. Se serviço é de engenharia, você tem que consultar ao órgão de engenharia, sem sombra de dúvida, cara. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, normalmente os síndicos têm uma assessoria contábil e jurídica, né? Por que não consulta? Fala, bicho,
o escopo que eu tô contratando aqui tá condizente com isso daqui? Manda pede o cartão do CNPJ lá e fala, ó, tô contratando esse escopo aqui, esse objeto aqui tá condizente com o que eu tô contratando? O próprio contator ou o jurídico dele vai falar, bicho, não faz muito sentido o que você tá fazendo, não, velho. Muito bom, muito bom. Escrevente assim. Gente, se deixar, acho que a gente vai Que vai. mais algumas horas aqui tranquilamente falando. Tem assunto que não acaba. Vai ficar o convite aqui também, Guto, para uma próxima a gente conversar aí de novo. Alguns assuntos, a pesquisa, o que tiver de link depois, puder disponibilizar, a gente sobe também, bota na gravação ali também. Eu tenho, já disponibilizo aqui também, a gente tem um e-book específico para consulta que faz os links com o CREA, direciona para o CREA da região, para a consulta do profissional da empresa. A gente tem um e-book pronto para isso. Eu vou deixar à disposição aqui também para todo mundo que está assistindo. Vai poder consultar lá. A consulta é oficial com vocês, não é nada, não é um sistema nosso, não é nada parecido. Ele só vai direcionar a tal estado. Ah, beleza, eu clico aqui e sei o caminho que a gente pode ir. Fica à disposição aqui também para o pessoal usar. Fica meu agradecimento aqui para ti, da minha parte, Carlos. Guto, mais uma vez, obrigado aí pela conversa aí. Acho que o Éder já falou bem aí. É muito importante, né, a sua presença aqui pra gente. Trouxe até algumas informações, até que a gente conversou no bastidores, informações que até nós, que atuamos na área por tantos anos, não sabia. Foi bem bacana essa informação, é bacana ter essa troca, né, de conhecimento. E, mais uma vez, obrigado e tomara aí que na próxima vez você esteja presente aí com a gente. Em relação aos links aí, colocar o link do Confea, pegar já o link já direto da onde que tá a normativa para clicar lá e já ver aonde que tem toda essa parte documental aí de legislação. Vai chegar uma hora que a pesquisa vai se tornar pública, o site do Confea vai divulgar isso da maneira apropriada. Então é interessante o pessoal que está nos acompanhando acessar o site do Confea, até porque é o nosso legislativo, cara. A gente tem que consultar sempre lá o site do Confea. Então vai estar divulgado lá. É interessante também a gente entender esse esforço hoje do sistema. Eu estou falando de Confea, CREA e até a própria multa, que é parte do sistema, de conversar e de se aproximar de vocês. Então, os CREA são a casa da engenharia, agronomia e geociências. Vão lá, aparece, vai tomar café. Aqui em São Paulo tem um espaço de coworking, você tem no Pará também, em Minas Gerais, acho que Espírito Santo também tem espaço de coworking lá. Cara, vai lá, enquanto profissional, toma um café, conhece as pessoas. A gente precisa se aproximar para ter um exercício pleno da coisa, né? Ou para ter o acompanhamento pleno do exercício profissional. Tá? Acompanha as redes sociais também do Confea. Puta, a gente tá fazendo esse esforço. Tem todas essas campanhas aí e outras, né, que estão vindo. E quero agradecer mais uma vez pelo espaço, tanto ao Carlos quanto ao Elis. Mais uma vez, o Daniel, o pessoal da Expo Elevador, por trazer o Confea. O Confea quer estar presente onde está a engenharia, agronomia e geociência. O Brasil é um país com dimensões continentais, né, mas com demandas muito pontuais também. Então, é um desafio enorme essa logística de desemaranhar e desenvolver, né, soluções para determinadas situações, que eventualmente é pontual, mas é regional. Então, a gente tem que resolver lá. Às vezes a gente resolve aqui, mas isso não pode ser estratificado para nível nacional, então vamos trabalhar o nível nacional, então é sempre desafiador. E para você que está nos ouvindo, só lembra, velho, profissional habilitado, sociedade segura. E com isso a gente segue em frente e vamos trabalhar, né? A gente tem um país para mudar, velho.